No que se refere à reclamada, a partir da hora que ela recebe, você profissional recebe a reclamação trabalhista, você tem que ter em mãos todos os documentos que a tua empresa, o teu cliente, possui em relação a esse ex-empregado. Mas todos, sem exceção. Não é só o registro, o cartão de ponto, é o prontuário, seja ele eletrônico ou físico, mas com todos os documentos que possam trazer alguma luz numa defesa que você venha a fazer. Eu vou dizer por que todos os documentos, e muitas vezes você tem que questionar o seu cliente insistentemente para que ele forneça algum caminho para que você possa, depois, com o conhecimento do direito, você possa defendê-lo. Eu vou dar um exemplo que ocorreu num processo de um cliente meu, em que é uma empresa prestadora de serviço, ela estava prestando serviço no Nordeste, o serviço já havia encerrado e, após ela terminar o serviço, então já não estava mais instalada no local, ocorreram algumas reclamações trabalhistas. E dentre os itens que foram pleiteados na reclamação trabalhista, o principal era adicional de periculosidade e adicional de insalubridade. Pois bem, no adicional de periculosidade, esses trabalhadores, eles trabalhavam numa área próxima do aeroporto. Não no aeroporto, mas próxima do aeroporto. E para o cliente do aeroporto. Muito bem. Esse cliente, ele tinha uma documentação contratual onde que estabelecia determinadas regras de segurança para com todos os seus trabalhadores e também para com todos os seus contratados. Entre outras palavras, ele tinha, para aqueles empregados seus próprios, ele tinha uma regra de segurança em que todos tinham que seguir rigorosamente essa regra. Da mesma forma, os contratados, para os seus empregados, tinham que também seguir rigorosamente essa regra. Só que isso foi no começo do contrato, um contrato que durou 5 anos. No seu término, surgiram essas reclamações trabalhistas. Depois de muito insistir e discutir a respeito dos problemas que ali o reclamante estava apontando em termos de direitos, por conta do adicional de periculosidade, foi questionado se eles não receberam, eu questionei para a empresa, se eles não receberam nenhuma instrução, se não tem algum documento de que dizia de que realmente ele não poderia estar trabalhando sem esse ou aquele equipamento de segurança, os tais EPIs, os recibos desses EPIs, o recibo que traz também a substituição dele no seu vencimento, enfim, tudo aquilo que você tem que focar, porque o principal alvo da ação trabalhista era o pleito de adicional de periculosidade. E isso representa 25% da remuneração que ele teve nos últimos 5 anos. Né? Então, dependendo da remuneração, independente, aliás, do valor, mas quanto maior a remuneração, maior o valor aí da ação. E com reflexos, né? Reflexos em férias, 13º e tudo mais. Então, tinha que ser derrubado de qualquer maneira o aspecto do adicional de periculosidade, independente do perito, que ainda é mais difícil ainda, porque o perito iria fazer um laudo em cima de uma atividade que já não existia mais, porque o contrato já havia encerrado e não tinha mais a obra, não tinha mais o serviço.
Então, ele ia se basear por informações, que é muito mais difícil. Bom, concluindo, a empresa tinha esse documento e depois de muito vasculhar os seus arquivos, não estava no lugar correto, arquivado, mas encontrou um documento que o cliente exigia da empresa, e a empresa, por sua vez, colheu a assinatura de todos os seus empregados, onde que ali estava uma declaração do trabalhador de que ele era totalmente responsável pelo uso adequado do equipamento, enfim, tinha todo uma redação, uma proteção, em que mudava totalmente a situação de a empresa ser responsável pelos atos do trabalhador, reverteu para que o trabalhador passou a ser responsável por não agir, não usar o equipamento que ali era fornecido, passando a ser de responsabilidade dele. Por incrível que pareça, nós conseguimos, em primeira instância, ganhar esse processo. Só que o reclamante recorreu e agora o tribunal, que nós vamos ter que recorrer para o TST, o tribunal reformou essa sentença, porque ele julgou que, independentemente do trabalhador estar consciente que tinha que fazer isso aí e que os EPIs foram entregues e tudo mais, cabia à empresa a obrigação de exigir que o trabalhador cumprisse aquela norma, sob pena até de emitir advertências para o trabalhador. Foi aí que eu perguntei para a empresa: vocês fizeram isso? Não. Vocês emitiram advertência? Não. Advertência verbal não vai adiantar nada, porque não tem como provar a advertência verbal nessa situação. Então, veja como um pequeno detalhe, e é um processo que, se não me falha a memória, o montante da ação é algo em torno de 25 mil reais, o que representa esse adicional de periculosidade mais os seus reflexos, por uma falhazinha que houve administrativamente nesse sentido. Então, precisa ser analisado em detalhe tudo aquilo que você tem quando você está de frente de um processo. Então, nós teríamos aqui N exemplos de situações que você deve fazer em termos de avaliação, de levantamento. Agora, muitas vezes você se depara com um cliente que não tem essas informações, toda a documentação está num escritório de contabilidade e este, por sua vez, só armazena aqueles documentos mínimos legais, não tem todas essas informações. Então, é crucial você ter toda a possibilidade e, se for necessário, até você constituir prova acerca de determinados itens que estarão sendo pleiteados pelo reclamante. Então, de um lado, o advogado do reclamante, ele tem toda uma vasta documentação para questionar o seu cliente se ele teve ou não teve isso. Da mesma forma, você tem o advogado da reclamada que, em defesa dos itens que ali estão, ele procura toda e aquela documentação imaginável que você possa ter para poder se defender. E, muitas vezes, usar até de artifícios, de forma de imaginações aí que você possa conduzir a ação para colocar uma dúvida, vamos assim dizer, na cabeça do juiz em relação àquilo que está sendo pleiteado.